Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar mais A Hora do Chico, com muito prazer aqui, diretamente do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, eu e o Dejan. Hoje nós temos um tema muito importante, que é falar sobre a obsessão e as distonias mentais. Nós vamos fazer uma definição dessas duas facetas, né, da nossa vida, e vamos fazer a diferenciação. Uma boa tarde, Dejan. Vamos começar o nosso programa, né, Dejan? Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde aos nossos amigos que sempre nos acompanham através do Facebook. Como o Vaguinho disse, nós hoje vamos tratar de um assunto de muita polêmica dentro do próprio meio espírita. Quando é que o paciente ou aquela pessoa que nos procura, ou até mesmo procura um profissional da área de saúde, no caso um psiquiatra, se sabe que ele está sendo vítima de um processo depressivo ou se é um processo de uma distonia mental. E é necessário que se faça um estudo e uma análise perfeito para não levar para a pessoa que já passa por um processo de difícil situação em termos de desarmonia, problemas maiores. Porque é comum nas casas espíritas sempre se associar a qualquer problema de desarmonia a processos obsessivos. Mas é bom lembrar que a obsessão é uma doença, um fator que depende muito do obsediado e muito mais do que o obsessor. Porque é como a gente sempre diz, ele é um convidado que vem à busca de um revide ou de uma desforra, tirar de você aquilo que você talvez tenha tirado dele um dia por ele achar assim. E, consequentemente, essa investida ela pode ser de várias maneiras, dependendo da condição mental e moral, tanto de um como do outro. Mas é muito importante que se faça uma avaliação bem objetiva, devemos conhecer bem a definição e os processos obsessivos, verificando quanto esses fatores se assemelham aos fatores psíquicos que são referentes, no caso, às distonias mentais. Por isso que nós devemos seguir dois caminhos, né? O processo obsessivo, né, que impede o ser de viver em harmonia consigo mesmo, fato muito comum e visto, como eu disse, nas casas espíritas. E já no outro extremo temos os que se consideram os fenômenos mediúnicos e obsessivos, tudo como se fosse verdadeiramente um transtorno mental. Então, como vimos, o nosso trabalho é exatamente verificar. E eu vou dizer uma coisa aqui, Vaguinho, que talvez muitos não concordem comigo, mas não podemos saber quando é uma coisa ou outra. A gente nunca sabe quando é um problema de ordem mental, como um transtorno, ou quando é um processo obsessivo. Quando começa um, quando termina outro. Por isso que nós, aqui no Chico Xavier, utilizamos como conduta normal sempre nos associarmos a esse outro lado, que é o lado da terapia e do atendimento do profissional na área, no caso médico. Uma coisa muito importante, Dejan, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que as terapias complementares, elas têm um nome de complementar exatamente por isso. Porque todas as terapias complementares, elas têm a característica de complementar o trabalho médico, o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, e que a gente sempre deve se associar a esses padrões. Mas, principalmente, nós devemos observar muito bem todas as coisas que nós dizemos nos centros espíritas. Porque aquele conselho que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se diz assim, espíritas, o primeiro mandamento, que a gente poderia dizer, chamar de mandamento, espírita, amai-vos, e o segundo, espíritas, instruí-vos, é fundamental, porque para a gente mistificar uma situação de obsessão é muito rápido. Às vezes aparecem pessoas que na verdade confundem mesmo, Dejan, porque a pessoa às vezes aparece com características que nos parece realmente um processo obsessivo, porque os trejeitos, a forma de falar, muitas vezes muda a voz, muda a forma de se comportar, e o espírita que não está muito bem preparado e muito bem estruturado, ele termina confundindo, até os que estão muito bem preparados, viu, Dejan? Porque, como você mesmo disse, é difícil
difícil demais da gente definir, difícil da gente identificar essas duas formas, o processo obsessivo do processo das distonias mentais. Exato, porque a obsessão, ela se manifesta por diversos níveis de intensidade, desde uma simples obsessão. Isso é muito comum, nós temos essa vinculação muito forte com o mundo espiritual, como seres espirituais. O que difere você, de um ser espiritual que se encontra no mundo dos espíritos, é apenas mais matéria e menos matéria. Então, todos nós temos aquilo que o próprio Allan Kardec disse os espíritos disseram quando Allan Kardec perguntou se os espíritos nos assediavam ou se eles comandavam eles muito mais do que você possa imaginar. Eles verdadeiramente coordenam e comandam os nossos pensamentos. Isso é muito, muito sério. Sim, agora, uma obsessão de natureza simples, ela é fácil de ser tratada, mas existem processos de obsessão, como nós vamos ver, como a fascinação, que tira a pessoa totalmente da sua realidade. Ela não ouve ninguém, ela não entende ninguém, é ela e só ela. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. E existe ainda os processos mais graves, que é a possessão, quando o espírito... E nós sabemos que esses processos só ocorrem mente a mente, que através do perispírito, ele toma o corpo temporariamente. Isso é bom que se diga, o espírito não pode incorporar, não pode penetrar e permanecer num corpo que pertence a outro, mas ela é de uma profundidade imensurável, levando as pessoas às mais graves situações de desequilíbrio mental. Aí você veja, vamos analisar o passado. Você imagine aqui para nós, e eu li o livro, aquele hospital de Barbacena. Quantos passaram por ali, morreram, vivendo uma vida totalmente animalesca, esquecidos do mundo, de tudo, pela família. Tudo que você imaginar da misericórdia do homem, pior do que alguns dizem, do que o próprio Holocausto. Aquele hospital e muitos hospitais psiquiátricos eram piores do que as câmaras de concentração. Aliás, os campos de concentração nazista. E ali, quantos eram vítimas de um processo obsessivo e se submetiam àqueles tratamentos que eram muito, muito, muito grotescos, aqueles choques. Num dos livros que eu li, diziam que na noite em que eles estavam fazendo o atendimento, caía a energia da cidade, de tantas descargas e choques que eles empreendiam aqueles pobres seres. Ali existia realmente uma grande quantidade de obsediados, como também existiam os que apresentavam transtornos mentais de natureza profunda. Mas, infelizmente, o homem ainda não parou para querer fazer essa cisão, essa unificação. A medicina, ela está certa com o papel dela. Ninguém aqui quer, em momento nenhum, tirar dela o seu trabalho, o seu valor e a sua importância. Mas a gente precisa dar as mãos e fazer um tratamento, como você disse, não alternativo, mas complementar. Então, a medicina usa dos seus argumentos, através de um diagnóstico formado por uma entrevista que não é diferente da nossa, só que o médico, ele vai tratar do cérebro e nós aqui tratamos da mente, como sendo a mente imaterial e o cérebro de natureza material. Dejan, vamos dar uma passada lá atrás, né, no século XIX, século XVII, XVIII, XIX, onde houve realmente a cisão da ciência, que eu considero que quando houve a cisão da ciência profunda com a espiritualidade. Eu não falo com a religião, mas com a espiritualidade. Quando houve a desesperança, né, porque a religião não teve o papel que deveria ter em relação à sociedade, que foi um papel de esclarecimento espiritual e sim de mistificação e muitas vezes de compra de indulgências e de indução a caminhos que não eram caminhos tão bacanas assim e que terminou levando a sociedade, aos seres
humanos a desacreditarem, a se tornarem seres materialistas e muito conectados às coisas do ter, às coisas da matéria, enfim, e que terminaram se distanciando dessas coisas do espírito. Foi aí onde houve exatamente essa desesperança e esse distanciamento da ciência, da espiritualidade, das coisas que realmente existem, porque na verdade não tem como dissociar uma coisa da outra. Você está com um problema, mesmo quando existe um problema psíquico, na verdade, tem sempre alguma coisa espiritual por perto, alguma influência espiritual que está junto e está encarnando. Eu gosto muito sempre de ressaltar e até parabenizar aqueles médicos psiquiatras que hoje estão muito na linha espiritualista, que são pessoas que, quando a gente vai num psiquiatra como esse, aí eu destaco aqui o nome do Dr. Marco Vinícius aqui em Caruaru, que é uma coisa fantástica. Eu mesmo fui para ele como psiquiatra, e ele chega para mim e diz assim: olha, teu problema é na casa espírita, vai-te embora para lá, que é lá que tu vai se encontrar. Eu acho isso fantástico. A pessoa dá o braço a torcer e dizer assim: puxa vida, chegou até o meu ponto, eu passei o remédio, mas aí tá na área agora espiritual, tá em outra área que eu não atuo. E é assim que deveria ser, né? A ciência dando os braços com a espiritualidade. E alguns cientistas já estão nesse caminho. Você considera isso importante, Dejan? Vaguinho, você, em poucas palavras, você disse tudo, ou seja, vamos analisar a coisa de uma maneira bem objetiva na sua essência. Quando Allan Kardec, na condição de um professor, de um homem de ciência, ele pergunta aos espíritos o que é Deus, e eles respondem de forma bem direta: uma inteligência. Ora, tira todo aquele Deus que até então as crenças religiosas tinham apenas como um Deus Pai, um Deus que pune, que castiga, um Deus que precisa da adoração, de uma fé que nós não podemos mais entender, acreditar porque tem que acreditar, mas um Deus que é inteligente, uma coisa que se modifica, que cresce, que se desenvolve. E ele diz que é uma causa, né? Então uma causa tem um motivo, não é um acaso. Dá a entender o quê? Eu não concordo com o Deus de Spinoza, porque é um Deus muito, muito, muito fora da nossa realidade, é um Deus fora da consciência, como individualidade do ser espiritual. Mas ele tem alguma coisa muito importante nesse Deus que ele fala como um Deus manifestação. Então, é uma coisa que se manifesta dentro de mim. Dentre tudo existe a essência de toda a sua natureza, que é o amor. E aí o Allan Kardec pergunta, né, o que é o espírito? É o ser inteligente. Veja que ele coloca a inteligência como uma coisa comum tanto para Deus, só que nós somos uma inteligência rudimentar. Mas somos, porque ele diz assim, uma inteligência suprema. Ele não diz uma inteligência suprema, é uma coisa que pode ser acima e está acima de tudo, mas pode ser vista, pode ser analisada, pode ser buscada, né? Então todo mundo procura a supremacia do poder, o auge do poder, e nós estamos procurando essa supremacia de Deus. E eu sempre costumo dizer, é como se nós saíssemos do útero de Deus e Ele estivesse nos esperando em seus braços. E para estarmos em seus braços, deveremos levar todas as suas grandezas potencializadas dentro de nós. E todas as vezes que o homem incorre em seus erros naturais, que provocam exatamente essas desarmonias, que são processos mentais, ele se afasta de Deus. Se afastando de Deus, ele se afasta do amor, ele se afasta da própria essência do Criador. E aí quando você começa a entender que o homem tem que trazer tudo isso para uma única mesa, uma mesa onde a vaidade, o egoísmo tem que ser colocado de lado, e a gente passar a perceber que se a gente quiser um dia provar a existência do Espírito, tratar do Espírito e ter uma noção de Deus, só através da ciência. A religião não tem como nos oferecer meios para tanto, porque ela manifesta apenas uma crença que se limita aos preceitos dos seus livros sagrados. Isso ainda é muito pouco para nós que estamos vivendo no século XXI, um momento de grandes transformações na consciência e principalmente no rumo da humanidade. O mundo que a gente vive, Vaguinho, é um mundo de uma experiência imensurável, como provas e reparações. Todos os dias e todos os momentos temos que passar
pelas dificuldades, pelas adversidades, não como punição, não como castigo, mas como uma necessidade para um processo de renovação. É esse Deus inteligência que diz: olha, meu filho, para você saber alguma coisa, para que você possa buscar alguma coisa, você tem que ser um estudioso e um observador. E a ciência tem que nos ajudar o quanto nós podemos ajudar a ciência. Agora, não podemos misturar a ciência convencional, cientificamente falando, sim, com a ciência que nós defendemos em natureza espiritual. Mas veja a física quântica aí, já nos dando um campo vastíssimo para que nós penetremos e possamos aprender juntos. Então veja, quando a gente fala... que é obsessão? O que é obsessão? Então a obsessão está lá na Gênese. A Gênese não é a Gênese bíblica propriamente, mas a Gênese kardeciana. E lá no capítulo 14, o item 45, ele diz: chama-se obsessão a ação de um espírito mal, né, sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, você está envolvido e não percebe, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Veja que uma coisa está entrelaçada na outra. Então, a obsessão gerando um processo de desordem ou de uma distonia mental, e a distonia mental abrindo um campo para o processo obsessivo. Quer dizer, uma coisa está muito entrelaçada. E a gente não sabe aonde a outra começa, porque tudo isso está dentro de uma dinâmica que é muito difícil de ser controlada, que é a do pensamento. Ou seja, nós somos o que pensamos. Com certeza. Então veja como é difícil o dia a dia de nossas vidas, nesse processo de interação constante. Porque você sabe, e a gente tem conversado muito nos nossos estudos, Vaguinho, que a maior luta que o homem trava é a luta intrapsíquica. Os meus demônios, as minhas dificuldades, os meus inimigos, eles estão muito bem dentro de mim. E são convidados meus, porque o território da consciência, como processo da individuação ou individualidade do ser, é de natureza de cada um. Eu permito ou não permito? Eu me deixo influenciar ou não? Por quê? Porque a gente viu no magnetismo que uma força maior opera e comanda uma força menor. Isso é muito fácil da gente entender. A emissão e a recepção são sinais de forças que precisam ser muito bem delineadas pelo ser espiritual. O orar e vigiar, que Jesus tanto nos observou, ou comentou, ou falou, ou pediu, a gente pode trocar até a ordem. Vigiai primeiro para orar depois. Porque se você for uma pessoa vigilante, talvez você não precise orar. Deixando naquele livro Loucura e Obsessão, você vê muito claramente acontecendo exatamente esses processos, porque é um caso de procura, né? Muitas vezes a gente busca o processo obsessivo, e através do processo obsessivo você entra na loucura, porque entra realmente num processo de desequilíbrio mental completo, porque existe toda uma influenciação para que você provoque em si próprio os processos depressivos, os processos de ansiedade, os processos... Quer dizer, e aí tudo isso pode ser confundido com distonias mentais até mais graves. Você considera isso? Por exemplo, muitas vezes você percebe um processo obsessivo, termina confundindo com a bipolaridade, você termina confundindo até com esquizofrenia e tal. Muitas vezes acontece isso. Você considera que isso também é um caso que deve ser muito observado? Eu acho que até pelos médicos, quando os médicos estão fazendo a análise, em vez de... Ou isso pode ser associado com os remédios e tal, e sendo controlado junto com a casa espírita. Olha, Vaguinho, a ação medicamentosa, ela é a mais importante em termos de combate. Sim. Mas nós sabemos e retificamos, e muitas vezes até há conflito. Combate o efeito, mas não combate a causa. Ou seja, você estabiliza. Porque, veja bem, todo processo obsessivo, ele tem uma natureza para se manifestar. Ele tem um motivo. Pode ser de natureza perceptível ou por um processo de uma influência nesse mundo, pode ser consequências de
vidas passadas, eu não sei. Porque você observa muitas vezes, a própria criança já traz nela as marcas de todo o seu processo reencarnatório através de um comportamento. A bipolaridade, veja bem, não é uma distonia mental. A bipolaridade é um transtorno do pensamento, do comportamento. Quer dizer, uma característica já da do personalidade. humor, é do humor. Porque de tudo que o homem pode carregar como fator negativo, a pior de todas é a tristeza. A tristeza, ela é responsável por todas as doenças. Ela é devastadora, porque ela é um estado de total prostração. O indivíduo se anula dentro da sua própria realidade. Porque o processo da vida, dentro de uma área como a mente, em termos de consciência, ela nos dá sempre uma perspectiva de futuro. E nós estamos aqui para viver cada um a sua própria história e se libertar dos seus conflitos, dos seus erros, mas não só são os nossos erros o componente da nossa história, temos as nossas virtudes. É por isso que eu digo, se nós olhássemos para o homem de uma maneira holística, como Jesus nos olhou, por isso que ele não julgou, nós teríamos uma maior facilidade de nos compreendermos uns aos outros. Por quê? Porque o que existe de mais igual entre nós é a diferença. Porque a gente marcha, cada um com a sua própria maneira de marchar, o seu caminho. Deus é a direção, nós construímos o sentido. O sentido da vida, ele é formado pelas experiências vividas. Essas experiências vão nos trazer resultados positivos ou negativos, dependendo de como nós usamos o nosso livre-arbítrio. E aí eu vejo a misericórdia de Deus agir de uma maneira fabulosa, que é exatamente dizer a cada um de nós: meu filho, faça da sua vida o que você acha que deve fazer. Mas lembre-se que se o plantio é livre, a colheita é obrigatória, porque você vai precisar desses conteúdos para formar o seu processo evolutivo. E eu até comentava com o Jacomelo, eu não diria evolução, eu diria progresso. A evolução é uma coisa mais da natureza, o progresso é da consciência, é do ser. Então eu cada dia tenho que estar melhor. Veja o que Santo Agostinho dizia: ao final de cada dia eu fazia uma avaliação de tudo que fiz e verificava o quanto os meus erros eram, de forma negativa, tão perceptíveis no momento de reflexão, e o quanto eles me incomodavam. E uma vez sendo eles aqueles que me incomodaram, eu vou fazer tudo para no dia seguinte eles não me incomodarem mais. Como mais? Evitando o erro. Não é querer eliminar coisas que não se pode eliminar. Porque a gente tem um hábito de querer retocar, ser santo, querer retificar. Não. Se você errou, seja consciente do seu erro. Se olhe, como ele dizia, se observe, se analise e veja que você tem valores, que a vida não é só voltada para um lado, que existe o outro lado, que eu posso fazer exatamente aquilo que Jesus nos pediu, que nós trocássemos o ódio pelo amor, entendeu? Só a multidão cobre, só o amor cobre a multidão dos pecados. Olha que ele fala da multidão, não é um pecado, são muitos. Aquela de perdoar 70 vezes, é exatamente isso. Ele sabe o tamanho, né, da dívida que nós temos aqui e que estamos exatamente para o acerto dessas contas, não sofrendo, mas encarando, lutando e verificando o quanto a gente pode construir de positivo num mundo onde há uma tendência tão grande para o aspecto negativo. Existem dois processos quando a gente falava da maneira de você se libertar, ou até mesmo tentar resolver um problema, ou por aproximação ou por afastamento. Por aproximação eu vou ter o poder, né, e a força de retorquir, de ajustar aquilo que pode ser ajustado. Eu me afastando, eu posso temporariamente me sentir livre daquele problema. Por exemplo, eu tenho um conflito em família, eu tenho um problema com minha esposa, com meus filhos, então eu arrumo a mala e vou embora.
essa casa, essa família não serve para mim e eu quero viver em paz. Tudo bem. Mas você tem que observar que talvez seja essa família o motivo de você estar aqui. E simplesmente você abandonou o seu projeto. Não foi a família, foi o seu projeto. Porque a família ela vai ficar lá, até sentindo a sua falta, tudo bem. Mas se você fica e tenta até a última instância lutar para mudar, mesmo que você não consiga, você se liberta. Porque você vai ter no seu encontro interior a certeza de que você tentou. E aí vem exatamente o que eu costumo dizer, que Deus não espera de nós resultados, porque resultados Ele já sabe. Se Ele nos matriculou nesta escola, é porque Ele espera de nós o aprendizado. Agora, o que Ele quer de cada um de nós é o empenho. Não importa a nota que eu tire na prova agora, mais adiante eu vou precisar desses números, porque é como ele disse, a quem muito for dado, muito será cobrado. Você veja que a criança ela começa sendo avaliada da maneira mais simplória possível, porque ela não tem ainda conteúdos de avaliação, ela não despertou nem os seus sentimentos. Mas à medida que ela vai se estruturando, essas avaliações vão sendo mais necessárias, vão sendo mais objetivas, a ponto dele saber o tamanho do que é o erro, do que é uma falta, e consequentemente isso vai perdurar dentro de uma consciência que é o próprio tribunal que cada um de nós carrega. Então, não vou ficar esperando que alguém diga o que eu sou, o que eu deixo de ser, e Deus não pode estar intercedendo na vida particular de cada um de nós. Eu digo sempre, Deus trabalha no atacado, nós vivemos no varejo. Então, mas o que foi que Deus fez quando Allan Kardec perguntou aonde estão as leis, onde está a lei de Deus? Na consciência. Isso é fantástico. E, consequentemente, Wagner, o que nós temos que fazer hoje, principalmente como espírita, é usar aquela velha expressão lá da antiga Grécia, que é conhece-te a ti mesmo. Uma coisa fantástica, Dejan, que eu acho maravilhosa, é quando a gente consegue, tanto aqui quanto eu lá no Centro de Expansão Consciencial, fazer com que as pessoas ampliem a sua consciência, ampliem a forma de pensar e transforme aquilo que se parecia uma obsessão, aquilo que se parecia uma coisa irreversível, como por exemplo uma depressão, o começo de uma depressão. Essa semana mesmo eu tive a grata satisfação de liberar uma pessoa, porque a gente não faz isso, a gente não está aqui para poder criar dependentes da casa espírita. A casa espírita você vem para poder criar uma nova consciência, você mudar a sua forma de pensar, começar a transformar a si próprio mentalmente para ter um comportamento diferente de vida, ser uma pessoa nova, renovada, para poder não cair mais em certas armadilhas mentais, certas armadilhas que acontecem no dia a dia, porque a gente não vai deixar de viver os problemas estão aí para serem vividos. O grande quê da questão é exatamente você saber superar esses problemas no dia a dia e não se deixar levar por essas famosas tentações que a gente fica pensando. O que são tentações? Tentações são exatamente essas coisinhas que aparecem no dia a dia e que, se a gente não tomar cuidado, a gente termina caindo nelas, né? Se envolvendo nelas. E aí você vê uma pessoa se libertando por conta de ter tomado consciência. É muito bom, é muito gratificante você saber que sair da depressão é um simples passo de boa vontade para querer mudar a consciência do processo, né? Mudar a direção, sair do problema mudando a forma de pensar, né? Não se consegue mudar ou resolver um problema vibrando no mesmo sentimento, na mesma emoção de antes, né? Você às vezes sai de uma depressão, aí continua fazendo a mesma coisa, vibrando no mesmo padrão, e isso é uma coisa errada. Você considera isso, Dejan? Incorrer nos mesmos erros, né, Wagner? Veja, tem uma expressão que diz assim: acredite em quem procura a verdade, mas desconfie de quem diz que a encontrou. Porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que ele quer dizer com isso? E principalmente a nós espíritas. Por que eu estou preso a uma condição tão limítrofe quando eu sou um espírito
Para que você tenha ideia, nós somos um espírito, nós somos os seres inteligentes da criação. Nós habitamos em todos os lugares, estamos em todos os lugares. E por que eu estou preso, enclausurado? Por isso que as pessoas dizem assim: o momento mais difícil de Jesus foi o momento da sua paixão, crucificação. Nada disso, gente. Aquilo ali foi uma consequência muito mais do corpo. O maior problema de Jesus foi entrar num corpo físico. Foi ele ter chegado aqui, um espírito de uma dimensão igual a dele, chegar e se enclausurar dentro. Por isso que fizeram até hoje uma alusão completamente com relação a Maria. Eles deram a Maria, a Virgem Maria, não é uma questão sexual, não. A virgem é o útero é virgem, é sagrado. Só o útero daquela mulher poderia compor um espírito de uma energia e de uma grandeza como Jesus. Você sabe que nós lemos lá nas obras de André Luiz, quando aquele espírito, Asclépios, veio para uma convenção em nosso lar, ele ficou dentro de uma redoma. Ele não pôde trocar a energia do ambiente. Isso no mundo espiritual, imagine aqui. E Jesus se submeteu a tudo isso, a fragilidade de um corpo físico, que para ele não significava. Por isso que ele disse: eu vim para esse mundo, mas eu não sou desse mundo. Meu reino é obra divina no coração dos homens. Eu habito outros mundos, mas não são mundos exteriores, não. É o mundo da própria natureza interior. Eu estou dentro de você. Por isso que não precisa criar tanta coisa. Então, no momento que o homem passa a entender que essa liberdade é exatamente esse voo que você dá para dentro de você. E aí, essa consciência que tem que despertar, essa alma morta que a gente carrega, que está muitas vezes enclausurada nas sombras dos nossos erros, das nossas culpas, que vão provocar as distonias mentais. São erros que se agravam e que não são retificados. A depressão, o que significa depressão? Depressão é uma doença de natureza incapacitante, quando um problema toma uma dimensão maior do que você e vai se agravando à medida que você vai dando a ela força para se agravar. Qual é a primeira coisa de um depressivo? É se afastar, é se isolar, é se martirizar, é se vitimizar. E ele não faz isso de forma consciente. Isso está lá nos labirintos da consciência. Isso é tudo natureza inconsciente. Isso é um passado que recomendou a ele uma série de coisas e ele não conseguiu superar. E aí vem os processos depressivos. Por isso que a gente diz depressão, depressação. É depressação. Aí você diz: é fácil. Não é, como você diz, é difícil. E você sabe disso como experiência própria, o quanto foi difícil a sua luta interior. E você não foi buscar em casa espírita em ninguém. É outra coisa, senão as forças que você tinha, que eram muito poucas, e muitas vezes elas chegavam até lhe deixar totalmente desmotivado, mas você foi buscar no seu combate, no seu bom combate, e teve a sua vitória. Essa vitória que faz com que você nunca mais seja vítima de uma coisa que com certeza ela deixou de existir, pelo menos pela força que você impôs, porque você não combateu o efeito, você combateu a causa. Então isso é que é importante, e a gente tem trabalhado isso, porque, Vaguinho, hoje é comum, e a gente está sabendo. Olha, no início do século, desse século, foi feita uma pesquisa com relação à mortandade. Verificou-se que quase que 70% dos casos de morte eram motivados por acidentes automobilísticos. Em segundo lugar, se eu não me engano, eram problemas de natureza cardíaca, problemas de doenças, a diabetes e tantas doenças. Mas com o avanço da medicina, essas doenças elas foram controladas e uma terceira ou quinta posição ficava o suicídio. Por incrível que pareça, a morte por acidente automobilístico diminuiu, as outras praticamente deixaram de ter qualquer projeção, e hoje é a segunda causa de morte no mundo todo, o suicídio pela depressão. E mais interessante ainda é que ela se manifesta nos países mais desenvolvidos. Para você ver que o dinheiro, o poder, a falsa sensação de bem-estar, a parte material não significa nada. Não, o que o homem precisa fazer é exatamente isso, é fazer valer aquilo que ele precisa urgentemente trabalhar, que é o seu valor e a sua grandeza espiritual. Ele tem que tirar de dentro dele o que ele tem. Por isso que eu digo, se você
não está se dando bem ou se relacionando bem com você, é melhor você pensar, porque você começou, está e vai terminar sozinho com você. E aí hoje eu vi uma pessoa dizer assim, mas eu não aguento mais viver da maneira que eu vivo, fulano não olha para mim, não liga para mim, não me dá mais notícia, e eu fico, meu Deus, que pobreza, é pobreza, eu não posso viver mais assim. Eu sei que a gente sente a ausência das pessoas amadas, mas você depender de outra pessoa para poder ser feliz. Exatamente, mas o meu dia é meu, o dia é meu, a composição dos meus valores, do meu conteúdo, quem dá o tom da minha vida sou eu. Não posso ficar esperando os outros, porque, Vaguinho, eu sei como as pessoas estão na minha vida, mas eu não sei como estou na vida de ninguém, mesmo que seja até mesmo um filho. Isso é loucura. Isso é um pouco até, por isso que ele diz, quem é minha mãe, quem são meus... Então a humanidade tem que entender que no mundo onde a manifestação da grandeza do ser que é Deus, esse mundo holístico, tudo está em tudo, e nós estamos envolvidos nesse processo, mas ainda amamos, querendo ser dono daquilo que amamos, ainda desenvolvemos sentimentos que são muito pobres, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, a paixão. Isso tem sido um veneno que tem envenenado a alma de todos nós, principalmente homens que vivem uma experiência terrena, uma competição que não leva a nada. As pessoas vivem todo dia querendo ser melhor do que o outro, uma rede social que está aí sucateada, podemos dizer, com tantas notícias sem o menor sentido, a vaidade tomando conta, e acima de tudo, faltando esta verdade, a mentira tomando conta das notícias, a maldade e tudo isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque isso adoece. Deja, eu acho assim que todas as vezes que aparece uma fake news dessa, que aparece uma notícia que não tem o mínimo cabimento, uma notícia violenta, onde você cultua aquela notícia violenta, propagando ela, multiplicando essa notícia, compartilhando milhares de vezes, centenas de vezes, você termina multiplicando também a doença mental, porque a partir do momento em que você multiplica o pessimismo, a tristeza, a discórdia, a desunião, essa dissolução que está havendo uma dissolução, a sociedade está, é como se ela estivesse passando por um processo de depuração, mas as pessoas estão propagando muitas coisas ruins através das redes sociais, e isso tem adoecido as outras pessoas. A gente não nota que quando a gente propaga uma coisa dessa na rede social, a gente está atingindo pessoas que são muito sensíveis, né? Pessoas que estão ali olhando no computador e que estão olhando aquela coisa toda. Um outro dia eu vi uma pessoa divulgando a foto de uma pessoa ensanguentada no chão e tal, e eu fiquei achando aquilo ali um absurdo, né? E outra coisa, se explora ao máximo a pior situação que você vive, que é a sua miséria interior, o seu erro, porque olha, se existe uma coisa que o homem foge, são dos seus erros, porque eles alimentam o sistema de culpa leva ao processo muitas vezes depressivo, e consequentemente isso é o que a humanidade tem feito. Não estamos olhando para o lado certo, fazendo as escolhas certas, vivemos a cada minuto da nossa existência, nos deixando conduzir como se fosse, segundo o próprio Charles Chaplin dizia, como se fôssemos gados sendo levados para currais. O homem não é isso, a natureza humana não permite esse tipo de comportamento. Cada um é senhor da sua própria realidade. Estamos aqui para nos unirmos em prol de uma grandeza que é a libertação do espírito para seu verdadeiro mundo. E ainda ontem eu comentava, Vaguinho, nós não somos daqui e temos que ter consciência plena disso. Nós só vamos permanecer aqui enquanto tivermos débitos com o que existe aqui. Por isso que Jesus disse que venha o escândalo, mas que não seja você aquele que irá promover o escândalo. O que é que ele quis dizer com isso? Que você veja o erro, porque ainda existe o erro,
mas não seja você aquele que se envolva com o erro. Aí quando uma mãe diz, não, mas o meu filho não é um filho bom, porque o filho da vizinha levou ele para o mau caminho. Eu digo, pelo amor de Deus, mãe, não diga isso, porque a senhora está dando um depoimento muito pobre contra si mesma. Uma força maior domina uma força menor. Aquela velha frase, educa teus filhos para amanhã não ter que punir eles adultos. Orienta aqueles que precisam ser orientados, porque na realidade ninguém educa ninguém. A educação é um processo interior nato de cada um. A gente passa para as pessoas instruções, informações, exemplos, que são tão poucos, raríssimos são os exemplos que os pais estão dando a seus filhos. Por quê? Porque eles vivem um mundo e querem que os seus filhos se insiram nesse mundo, quando esse mundo não tem quase nada a oferecer, como a gente muitas vezes tem visto. Ô, Dejan, bom, aí as pessoas gostam de saber disso, em relação aos processos obsessivos, tá certo? Para a gente entender quais são os sintomas obsessivos, porque as pessoas gostam muito de saber disso. Como é que eu vou saber se eu estou com obsessão ou se eu não estou? Quais são os sintomas que eu tenho e que eu posso entender que posso estar com uma obsessão? É tão importante isso, né? Então, eu queria que você me falasse, porque nos livros no Pentateuco Kardeciano está tão bem divulgado, está tão bem estruturado, né? Então, eu queria que você citasse esse processo. Muito bem, Wagner, você colocou bem. Veja bem, os sintomas obsessivos. Começamos, como eu falei no início, da obsessão simples. Ocorre quando o espírito enfermo, né, consciente ou não dos seus próprios atos, vincula-se ao indivíduo com o qual mantém uma afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os unem desde passadas experiências, aquilo que nós comentamos, na atual ou na reencarnação anterior, produzindo, aí vem as sensações, o mal-estar, aquela inquietação, a própria melancolia. A melancolia que antes era melancolia, hoje já pode ser chamada de depressão. Não é? A ansiedade exagerada, porque as pessoas confundem ansiedade com o transtorno de ansiedade. A ansiedade é boa. Tudo que gera uma expectativa faz a gente crescer. Por exemplo, se você constrói uma coisa, você quer o resultado do que construiu. Uma mãe aguarda com muito carinho na sua gravidez a gestação desse filho e o seu nascimento. Agora, quando essa ansiedade, esse desejo, ele toma conta de você, tirando de você o sentido e a razão do dia a dia, e aí começa a surgir um transtorno, vou dizer, uma desarmonia pela sensibilidade. Temos, inclusive, aqueles medos infundados, que é o quê? A síndrome do pânico. Aí, muitas vezes, pode ser um processo obsessivo? Pode. Mas pode ser um transtorno mental? Também pode. Como é que eu vou saber? Não sei. Não posso dizer, porque não adianta. Não dá para saber. Por quê? Porque mente, cérebro, consciência, tudo está envolvido no mesmo momento, no mesmo processo. Se a gente for pensar que a gente vive numa psicosfera de mentes, exatamente. Então a gente está sempre com o envolvimento e com a influência de mentes que estão pensando ao nosso redor. Pois é. Né? Olha, para você ter ideia. Veja no caso da obsessão simples, que o obsessor muitas vezes não tem a intenção de prejudicar o obsediado. Você sabe que acontece isso muito com crianças. As crianças, elas têm uma facilidade enorme de lidar com as visões e as aparições espirituais, até para brincar. Mas a gente tem que cuidar, por quê? Porque nós estamos no mundo dos seres encarnados e não podemos estar lidando com o mundo dos seres desencarnados, cada um no seu lugar. Então, todos nós, de alguma forma, somos vítimas desse tipo de obsessão. Você tem um desentendimento em casa com o Flaviano e, consequentemente, você se aperreia, você se desequilibra e você vai procurar uma maneira de se libertar daquilo que você está sentindo, e a quem você encontrar poderá ser o convidado
para um provável obsessor. Se eu digo, não, Vaguinho, você volte para casa, Vaguinho, você é casado com uma mulher maravilhosa, uma grande companheira, como e aí você diz, não, volte, vá lá, peça perdão, procure retificar, se você tiver razão, vá a um debate, a uma contextualização, mas que haja entendimento. É muito importante a vida no lar e a harmonia imperando, com certeza todos vivem bem, isso é uma condição. Então eu agi como aquele que lhe orientou. Se você vai fazer isso ou não, é problema seu. Mas você vai para uma mesa de bar, como eu sempre digo, o dono do bar querendo vender a bebida, o garçom querendo ganhar seu percentual, aquele que está na mesa querendo arrumar. Quer dizer, aí tudo está armado para que você participe e saia dali levando o que você não deveria levar. Porque além de você levar as ideias distorcidas, leva os companheiros que vão servir para testemunhar essas ideias, né? Muita gente acha que a gente está, inclusive, quando a gente fala isso, acha que a gente está exagerando. Mas não é. Não é não. A gente está no mundo de mentes. É preciso a gente considerar que quando estamos em momentos de grande ansiedade, uma sensação de mal-estar, como eu falei, inquietação, e se sentindo perseguido, e em todos os lugares, e até mesmo no trabalho acontece, eu estou sendo muito perseguida no trabalho, ninguém olha para mim, eu vejo as pessoas falando mal de mim. Poxa, muitas vezes isso é uma criação da própria mente. Entendeu? Então, você pode estar sendo vítima de uma influência espiritual. Até onde é verdade, até onde não exatamente. é verdade isso. Você tem que pesquisar porque, veja, o que vai compor o meu dia, tanto na minha casa como no meu trabalho, é a forma como eu vou gerar o meu pensamento. Então, se eu estou bem, tudo que eu estou vendo comunga com esse bem que eu estou sentindo, porque essas forças, elas se atraem. O próprio magnetismo, como nós comentamos, é uma força que nos auxilia muito a entender tudo isso. Não é? O que é um passe magnético? É uma efusão, né? uma doação de energia dada por um ser, organicamente falando, e levando para outro um estado de harmonização. Aquelas centros de forças, eles estão, como sempre, estão em desarmonia, e você vai emitir. Agora, se você vai permanecer concentrando aquelas forças de forma harmônica ou não, depende de você. É o conselho. A gente tem pessoas que recebem um conselho, mas não cumpre, não segue o conselho que lhe foi dado. Os filhos fazem muito isso com relação aos pais, e é preciso só o tempo, né, para eles saberem que a maturidade, as cacetadas que levam na vida, aí é onde vem exatamente os complexos de culpa. Por que eu não fiz? Não é porque e aí fica esse porquê, né? Vamos lá. E aí tem um outro tipo, né? Sim, você vai colocar a importância uma coisa ainda, porque essa simples obsessão é a mais importante de todas. E também é a mais comum, complexa. Né? E a mais complexa de se entender. Porque ela é complexa, porque, como eu digo, ela é do cotidiano. Sutil. Sutil e outra coisa, ela é sorrateira. E pode se agravar, que é importante a gente porque é o começo de tudo. É a gênese de todo o processo obsessivo. Então, nós vivemos na Terra como materialista. Então, isso já complica muito esse nosso entendimento. Não verificamos que precisamos da harmonia interior, equilibrando os nossos pensamentos e emoções. Vamos ver aqui. O que é o pensamento? O pensamento é tudo que se constrói através da mente. Nós não podemos viver sem pensar. Os pensamentos, ele nos nutre das ideias que nós contraímos. Pensamento positivo, ideias positivas, né? Pensamentos negativos, ideias negativas. Isso é uma questão nossa. Nós dormimos e acordamos presos a pensamentos negativos ou positivos de toda ordem. Então, você vai se deitar e diz, bem, eu vou dormir e quero, nesse exato momento, fazer uma pausa para uma meditação, vou aquietar a mente, como a gente sempre faz aqui, tentar me libertar das coisas pesadas, dos processos do dia, que muitas vezes é angustiante e nos faz muitas vezes sofrer, e naquele momento você começa a se despreender a mente, através da mente, do corpo físico, e ter uma sensação de liberdade, como os orientais chamam de abrir a mente, expandir a mente. Então isso, consequentemente, leva você a um estado onírico de maior harmonia. E quando você, ao se desdobrar, ou seja, se afastar, que o espírito se afasta do corpo no momento do sono, e aí você vai para os lugares onde a harmonia impera. Por quê?
porque uma força atrai a outra, como nós falamos. Mas você vai dormir sobrecarregado de problemas, pensando não só nos problemas que lhe perturbaram o dia de hoje, mas os que porventura você já assimila que virão amanhã, ou seja, você se preocupa, eu vou até falar hoje muito sobre isso, a preocupação se ocupa antes, inclusive isso é uma loucura, como é que eu posso pensar numa coisa que não existe? Ainda nem aconteceu. Então, mas isso é do ser humano, né? Então, Buda já dizia, né, que nós temos 75% do pensamento do passado, agora, e 20% no futuro, veja só 5% no presente. Agora veja como há um teor de materialismo. Quando nós vamos para a nossa casa, que estamos nos sentindo sujos, por exemplo, um dia de chuva, o que é que você faz? Você deixa o sapato na porta, você se desfaz daquela roupa para não sujar a casa, para não contaminar o ambiente. Por que a gente não faz isso com a mente? Pois é. Mas é tão fácil de fazer, não é? Porque vocês, puxa, aqui é meu lugar sagrado, aqui eu não permito coisas que eu permiti até então, vamos assim dizer. Mas ele leva para dentro de casa as suas mágoas, seus ressentimentos. Vai fazer vítima, um pobre coitado que não sabe o que é vítima, um filho que precisa de um sorriso do pai, uma dona de casa que precisa do carinho do seu esposo, e ele está trazendo veneno, se envenenando e querendo envenenar os outros. De repente, aí quando ele vem dizer, mas minha família não é boa, sim, o que é que você está fazendo para torná-la boa? Isso aí. Isso é preciso a gente entender que a paz do mundo não existe, né? A paz é você interior, interior. Então, se eu quero viver num lugar bem, que eu seja uma pessoa do bem. Se essas energias, elas se interagem, se entrelaçam, formando um campo magnético mental, puxa vida, que seja você a fonte que esteja gerando isso, que seja você a alma boa que tenha a capacidade de trazer a boa notícia e que possa trazer para as pessoas um pensamento de paz, de alegria, não de negativismo, de derrotismo, porque nós não somos perdedores, nem somos vencedores. Nós somos filhos de um ser que nos deu tudo e ao mesmo tempo nos deu a liberdade para saber lidar com tudo que nós temos. Você pode tudo. Agora, fazer valer daquilo que você pode é uma questão sua. É o que eu digo, modifique a sua forma de pensar, modifique a sua forma de viver. Não é que você tenha que fazer voto de castidade, nem ser um espiritualista pleno, porque, como dizia Buda, o caminho é o do meio, nem seja muito da esquerda, nem muito da direita, mas procure entender as partes para você viver o todo. Isso é fantástico, é difícil, mas a gente pode começar. Por isso que ele disse, eu sempre repito, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos começar agora. E a vida é sempre um recomeço, é sempre um convite a uma mudança. Então não se entregue à má sorte, aliás, não se entregue aos pensamentos positivos, negativos. Seja sempre uma pessoa movida e seja humilde. Entenda que você cai, que todos nós caímos. Entendeu? E quando cair, sabe que pode levantar, aí você diz, o que é a humildade? A humildade é você saber que acima de você tem um ser que sabe muito mais do que você e que ele não está lhe pedindo nada, não está lhe cobrando nada. Então, o que a gente tem que pensar é nisso. Não querer mudar o que não pode ser mudado. Se aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer. Se eu cair, é porque eu tinha que cair. Nenhuma lei, principalmente a lei de Deus, que é a lei do amor, do mérito, ele jamais iria ser diferente de um para com o outro. Por isso que eu digo, mas Deus fez por mim, então ele errou. Ele não é um pai correto, porque ele não fez por mim, eu sou filho dele. Quer dizer, fez por você e não fez por mim. Porque o tanto quanto você precisa, eu preciso. Então não existe filho, o filho predileto, não existe. Nenhum pai pode ter filhos prediletos. Até porque, como o mais importante amigo e orientador, o nosso guia e modelo que é Jesus, ele disse, eu vim para os doentes. Eu acho interessante isso, as pessoas não entendem que Jesus era um pedagogo. Jesus era um psicólogo, era um psiquiatra, era um engenheiro, era um professor, era um pensador, era um líder, mas o que ele mais quis foi não ser ele. Por isso que a gente costuma sempre dizer, muito mais do que a palavra do Espírito, é o Espírito da palavra. Ele disse, olha, se eu não dissesse tudo isso, alguém viria dizer, porque quem manda em tudo isso sabe
a quem delegar a condição de fazer o que se deve ser feito. Então, se eu não te levantar, vem outro e levanta. Mas não deixe de ter, pelo menos seguir, aproveitar a oportunidade de ser você aquele que faz. Nunca dê as costas, porque isso vai amanhã lhe cobrar o comportamento que você empreendeu no momento que você poderia fazer. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Esses porquês são exatamente os grandes inquisidores que levam as pessoas aos processos dos desequilíbrios mentais. Desde uma simples ansiedade movida por um estresse até um quadro mais grave de uma esquizofrenia profunda. Mas nada disso está fora do alcance daquele que espera de nós o que ele sempre esperou. Colocando-nos nessa escola bendita que é a Terra, onde temos que aprender, como ele diz, com o suor do próprio rosto. A luta é de cada um, ninguém pode fazer por ninguém aquilo que tem que ser feito por aquele que é o autor da sua própria vida, e a gente precisa sim se ajudar, se espelhar naquilo que é bom, né? Não dar as costas aos nossos amigos e principalmente os nossos inimigos, porque eles são nossos. Sim. Por isso que ele diz, quando eu digo perdoar o inimigo, eu pensava que era diferente do que até então eu havia entendido. É porque o inimigo está dentro de mim. Se eu perdoar, ele deixa de me incomodar. Então, perdoando ele, eu estou perdoando primeiro a mim. Lógico. Então, e outra coisa, eu fazendo ele crescer, eu cresço junto, porque ele vai deixando de ser meu inimigo. Isso é fantástico como lição de vida. Jesus nos ensinava isso de uma maneira tão simplória, tão objetiva, e até hoje as pessoas não entendem. Eu costumo sempre dizer o seguinte, Dejan, aqui na casa espírita, muita gente me pergunta, né, Wagner, e a obsessão? Por que na casa espírita, principalmente, existe um índice de cura tão grande das obsessões, né? Por que na casa espírita existe uma solução do problema da obsessão? Eu digo porque na casa espírita o obsessor é tratado como um irmão, e o obsessor um dia na vida foi uma vítima. Então, na realidade, ninguém está aqui condenando essas pessoas que já morreram, que estão lá no plano espiritual. Elas são abraçadas como irmãos, e entendidas, compreendidas, vivenciadas, e nós trazemos eles para o nosso lado, compreendendo e modificando também a consciência, da mesma forma como a gente modifica a consciência de quem está sendo obsidiado. É uma mudança íntima do obsidiado e do obsessor, é uma mudança completa de comportamentos. Você concorda, Dejan? Perfeitamente, Vaguinho. E não só concordo, como eu assino todas essas propostas. Quando você fala do mundo espiritual, e a gente está estudando agora o livro Ação e Reação, ainda ontem nós víamos que naquele momento em que os espíritos estavam sendo orientados, e eles recebendo todo aquele apoio pela forma como eles estavam procedendo, eles eram vingadores, porque se acharam, foram vítima do próprio irmão que lhe tirou a vida por uma questão meramente financeira. Ele, num determinado momento, ele para e vai contar a sua própria história. Ele não se fez de arrogado, ele não se fez de um ser acima. Ele mostrou que ele estava pedindo a eles o que um dia ele pediu a outros. O quanto nós temos que ser humildes, porque geralmente as pessoas confundem pena com misericórdia. A pena é uma coisa terrível, porque quando você tem pena de uma pessoa, você é superior a ela. O coitadinho, olha, fulano está... Então você se sente um ser superior. A misericórdia é quando você divide com outros a dor. É fantástico. Olha, quando você olha para uma pessoa e diz, eu tenho que participar desse sofrimento, porque realmente eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso, porque eu posso passar por isso. Isso é fantástico. Então a misericórdia de coração, ou seja, é uma coisa mais do sentimento, é uma coisa mais voltada para a essência do ser. Entendeu? E isso acontece muito de forma negativa numa outra condição
do processo obsessivo, que talvez seja uma das piores, que é a fascinação. Então, o indivíduo que padece da fascinação, ele primeiro ele é arrogante, ele é vaidoso das conquistas que ele pensa haver adquirido, evitando os diálogos esclarecedores e cada vez mais, pela insidiosa influência do espírito, ele está fascinado por ele, que o deseja afastar do convívio social saudável, a fim de que? De dominar o raciocínio e a razão por completo. Você sabe que acontece muito isso, Vaguinho. Por exemplo, aquela garota que ela contrai um namoro, e todo mundo diz a ela que aquela pessoa não é uma pessoa boa para ela, mas ela não ouve ninguém. Isso não deixa de ser um processo de fascinação. Não podemos, mais uma vez, generalizar. Cada caso é um caso. Mas o que acontece? Algumas pessoas pensam muitas vezes que estão certas, se arvoram da condição de estar certa. Isso acontece muito na casa espírita. Você sabe que tem pessoas que dizem assim: só funciona se eu estiver lá, o passe que serve só serve o meu, a melhor palestra é a minha, o tratamento melhor é o meu. Isso é e como é? E há uma força muito grande atuando para que eles sejam cada vez mais estimulados ao fascínio, para que o trabalho seja desmontado e haja a discórdia e o conflito. Aí você nota logo isso quando a pessoa começa a concentrar mais o trabalho só nele. Só nele. Eu dizia assim, o espírito bom é aquele cara que distribui o trabalho. Esse é o projeto. Inclusive é o projeto do Chico Xavier. Nosso projeto é esse. A gente está sempre dando. Agora, lógico que a gente tem que ter o critério, o cuidado, para não entregar às pessoas coisas que elas não estão em condição de fazer, porque até é ruim para elas mesmas. Exato. Então, por isso que a gente diz: estude, participe, se doe e ame. O principal motivo e a maior força que atua dentro de uma casa espírita é amor ao próximo, né? Então, algumas manias que o fanatismo instala na mente da vítima são essas, por exemplo: mudança abrupta na forma de alimentação, aquelas pessoas que começam a querer mudar tudo, né? Nas abstinências em que se impõem, no exagero da fé religiosa, que são os fanáticos, ou de qualquer ideal esposado no comportamento a que se aliena. Então, veja, uma das coisas mais interessantes com relação à fascinação é a idolatria e a gente sabe que as pessoas fazem isso muitas vezes de forma até inconsciente, que é o fanatismo. Porque nós comentávamos no sábado passado a diferença entre convencer e converter. Isso é fantástico. Entendeu? Muito bom. A doutrina espírita é uma doutrina de convencimento. Você precisa estudar. Por isso que Allan Kardec disse: conhece o verdadeiro espírito pela sua conduta moral. O sujeito que está convicto daquilo que ele faz e pelo esforço que ele faz para evitar as más inclinações. Não existe nada mais perfeito do que essa definição. Mas o que acontece? Muitas pessoas dizem: eu agora estou em tal religião, fui convertido. O convertimento é a pior de todas as coisas que acontecem. Por quê? Porque ela é de natureza emocional. Você foi convertido por uma ideia que você não sabe nem o que significa essa ideia. Não tem discussão sobre aquela ideia. Não tem, porque você não pode. O convertido ele não pode questionar. Porque ele segue aquilo que o converteu. É fé cega. É uma fé totalmente cega. E outra coisa, heteronomia, né? É verdade. Heterônoma. Ponto. Muito bem, você falou agora. Fé. Qual é a fé verdadeira? É aquela que encara a realidade em qualquer época da humanidade. É aquela que encara face a face a realidade em qualquer momento da humanidade. Nos disse Allan Kardec. E ele chegou a dizer com muita lucidez e maturidade, que eu acho fantástico: no dia que a ciência avançar sobre o espiritismo, deixa o espiritismo e siga a ciência. Qual é a religião que diz isso? Nenhuma. Se você encontrar alguma coisa melhor do que... é o que eu digo todo dia: se eu encontrar amanhã algo melhor do que o espiritismo, eu vou procurar. Porque eu tenho que ter consciência disso. Eu não posso ficar preso a alguma coisa, porque tem muita coisa da doutrina espírita que eu não concordo. É natural. Mas qual é a religião que me dá o direito de ser assim? Não, você sabe que não. E ela está errada? Não, porque a estrutura dela é baseada nisso. É muito boa. Pois é muito boa. E outra coisa, cada qual com o seu cada qual. Se a fé religiosa, ou se o movimento religioso, porque o movimento religioso não são formados apenas por aqueles que muitas vezes assumem a condição de ser um líder religioso.
tem uma base, tem uma história. Se a gente juntasse religião, ciência e filosofia, o mundo seria outro. Pois é. E principalmente nós que somos espíritas, que somos muito mais voltados para a filosofia do que para a religião. Mas infelizmente a gente ainda não chegou a isso, mas vamos chegar. Eu tenho muita esperança de que um dia nós vamos dar as mãos e vamos formar juntos um só pensamento. E a partir de então o mundo é outro. Agora, o que nós não podemos é admitir e aceitar determinadas coisas que estão sendo feitas em nome da religiosidade. E principalmente em nome do espiritismo, né? Porque muitas vezes a gente vê muita gente com conceitos extremamente esdrúxulos de gente dizendo-se espíritas e convencendo pessoas, né, de que aquilo ali é espiritismo. E depois nós somos questionados e tal. Não, mas eu fui para uma casa espírita que me disse tal coisa. E não é. Né? A gente sabe que não é. Não tem o mínimo cabimento aquilo ali. E para finalizar, Vaguinho, eu acredito que já estamos na hora, né? Veja bem, Manuel Filomeno de Miranda, Grupo de Obsessão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no seu livro Reencontro com a Vida, ele diz o seguinte: transtornos mentais e obsessão. Esse distúrbio, o da obsessão, difere bastante daqueles de natureza orgânica que produzem a loucura. Veja, que produzem a loucura. Então, a loucura é produzida, entendeu? Em todos os casos, porém, encontram-se espíritos enfermos, aqueles que estão reencarnados, aí ele fala aquilo que a gente comentou, endividado, perante as leis cósmicas. Quais são as leis? As leis de Deus, não é? Em processo de grave provações dolorosas ou expiações reeducativas. Veja, provações dolorosas. O que é que ele quer dizer dolorosa? Porque dor e sofrimento não é a mesma coisa, não é? As dolorosas, porque a dor é o único dispositivo que nos assinala que algo em nossa vida precisa ser modificado. Por isso que eu digo, aonde está o teu excesso, aonde está o teu abuso, está a tua dor. E uma dor só se cura no lugar onde ela dói. Não adianta procurar alternativas e subterfúgios, porque não há como curar. A gente usa o paliativo, porque remédio não cura, remedia. O maior remédio que o homem busca, o melhor de todos os antídotos e os remédios para que o homem não adoeça é a conduta moral correta, modifica o comportamento. Completamente mude seu pensamento, que seu corpo muda sua família, muda o seu universo muda, até porque o universo na realidade você faz o teu universo completamente diferente, né, Dejan? Modifica totalmente a tua vida. Você vai fazer o teu comentário aí. O comentário que a gente faz como conclusivo é tanto no processo obsessivo, como nós falamos, como no processo da distonia mental. O espírito é um endividado moral. Pode ter certeza. Isso aí a gente não pode. E todos nós estamos dentro desse mesmo processo. Ou no processo ou no outro. Não há como estarmos longe, porque é aquilo que eu digo, esse mundo ainda não é o mundo dos perfeitos. Nós estamos vivendo a perfeitude da experiência. Somos perfeitos como natureza, mas como comportamento ainda estamos muito longe dessa perfeição. Então aqui a gente vai encerrando e fazendo uma reflexão para na próxima semana nós continuarmos o nosso estudo. Isso é muito bom. E espero que as pessoas formulem perguntas. Eu sei que existe muita dúvida. Me perdoem aqueles que se sentiram de alguma forma invadidos na sua individualidade, mas eu sempre digo, eu não faço nada, nós não fazemos nada com o objetivo de sermos melhor ou de sabermos mais do que quer que seja. Estamos aqui para ajudar, e a nossa ajuda é exatamente no esclarecimento. Tudo que nós falamos baseados em coisas que estudamos, em livros que não são sagrados, mas são livros que nos trazem a certeza da mensagem dada, porque são escritores e pessoas sérias, inclusive muitos deles enviados por espíritos do mundo espiritual, que com certeza são aqueles que conhecem tanto quanto mais do que nós o mundo em que vivemos. Entendeu, Vaguinho? E mantendo isso, e lembrando que hoje à noite eu estarei aqui fazendo a palestra. Não haverá transmissão através do Facebook, será só presencial. Nós vamos gravar na segunda-feira, provavelmente nós vamos liberar a gravação, e nós vamos falar também sobre os problemas, não é obsessão, mas os problemas dos transtornos mentais. Então eu convido a todos que a partir de 8 horas estejam aqui para a gente mais uma vez continuar e falar sobre todos esses assuntos que são tão importantes na vida de cada um de nós.
Bom, mais um convite aí do Dejan para a palestra. É importante que venha, gente, porque essa interação ela é fundamental. Vir para a Casa Espírita, conviver nesse ambiente e principalmente chegar aqui, conversar, bater um papo, conversar com o Dejan, interagir com as pessoas, isso cria um ambiente muito mais propício ao estudo, né? Através da internet é muito bom a gente ver, assistir, estudar, né? A gente aprende um bocado de coisa, mas pessoalmente é sempre muito gostoso também e muito proveitoso, ok? Bom, pessoal, nós vamos encerrando mais uma hora do Chico e na próxima semana estaremos juntos novamente aqui, discutindo, debatendo, sempre um assunto muito importante para a nossa evolução moral, o nosso progresso, né? Melhor do que evolução, o nosso progresso moral, tá certo? Um beijo no coração de todos, até a próxima semana com mais A Hora do Chico. Até mais, tchau.